Qual é a diferença entre hebreus e judeus? Os antigos hebreus, palavra de origem hebraica que significa povo do outro lado do rio, foram um povo do Oriente Médio que surgiu em Ur, na Suméria, e liderados por pastores como Abraão migraram para Canaã, onde estabeleceram-se nas margens do rio Jordão por volta de 2000 a.C. Também denominados israelitas, os hebreus formaram a nação chamada Israel, que existiu simultaneamente com o Antigo Egito e Babilônia, e foram um dos primeiros povos a cultuar um único Deus. Já os judeus, que são descendentes dos hebreus, foi a designação dada aos nascidos na Judéia. Após a divisão de Israel em Reino de Israel e Reino de Judá, os habitantes de Judá foram levados à Babilônia como escravos, e quando voltaram, esses hebreus começaram a ser chamados de judeus. Os espíritos femininos ganham agrados espirituais para destruir a vida amorosa daqueles que estão desprotegidos. Olha só quantas cebolas. Em cada cebola foi colocado junto com um palito o nome da pessoa que está aqui, fisgado na cebola. Em todas as cebolas, como você pode ver, eu estou mostrando um por um para que você veja. A pessoa que fez o trabalho fez com muito tempo, ela gastou muito tempo para fazer isso, porque ela colocou o nome em todas as cebolas. Nas rosas, na rosa, o nome da pessoa e a data de nascimento. Olha o pedido: casamento espiritual, está escrito aqui. Nesse aqui, olha o pedido dessa: chora nos meus pés. Pode ler: chora nos meus pés. O nome da pessoa, a data de nascimento, chora nos meus pés. Olha o pedido. A gente vê mais aqui, ó. Olha o outro pedido, o nome da pessoa de novo, escrito, e o pedido: vira pensamento. É por isso que muitas pessoas, de uma hora para outra, vira a cabeça, esfria sexualmente no relacionamento. Ela fica com a mente conturbada. Por quê? Por conta de rituais como esse. E aqui ainda, ó, 7 corações de boi. Mostra aqui. 7 corações de bois com sangue que foi apresentado nessa bacia no ritual, para a destruição total da vida amorosa de uma mulher. Você é um ateu? Eu sou um cristão. Adore César e poderá continuar vivo. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu tenho feras selvagens para alimentar com sua carne. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Posso mandar queimá-lo vivo até virar cinzas. Você me ameaça com fogo que queima por no máximo 1 hora. Porém, você não sabe da ardente condenação eterna que está preparada para os maus. Por que a demora? Faça comigo o que bem entender. Que assim seja! Você está sendo acusado de alta traição contra Roma. Você será queimado até a morte. Meu Senhor e meu Pai, eu agradeço por poder compartilhar do sofrimento de Cristo e da ressurreição para a vida eterna. Aqui para o canal mais um vídeo. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Se você gosta dos nossos vídeos, já deixa o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa recomendá-lo para outras pessoas. Continuando o capítulo 6 de Apocalipse, já falamos em vídeos anteriores sobre o cavalo branco e o cavalo vermelho. Agora falaremos do cavaleiro do cavalo preto, que tem uma balança nas mãos. Apocalipse 6 diz o seguinte: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto,
e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O cavaleiro do cavalo preto é conhecido como o cavaleiro da fome, que assola o mundo. Em todo o mundo no passado, já tivemos muitas mortes por causa da fome. Temos nos dias atuais e teremos também no futuro. Não podemos esquecer que o cavaleiro anterior, o do cavalo vermelho, trouxe a guerra, e sabemos que uma guerra traz dor, aflição e abala financeiramente qualquer país. A fome que começou com as guerras causadas pelo cavaleiro do cavalo vermelho agora tornou-se pior com a chegada do cavaleiro do cavalo preto. Em Ezequiel, há uma profecia que reforça mais ainda a profecia do cavalo preto, o cavaleiro da fome. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso, e com ansiedade beberão a água por medida e com espanto, porque lhes faltará pão e a água. Espantar-se-ão uns com os outros, e se consumirão suas iniquidades. Podemos também interpretar Apocalipse 6, versículo 5 dessa forma: uma medida de trigo por 1 denário, ou seja, dinheiro, um salário de 1 dia de trabalho, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Significa que o dinheiro das pessoas vai valer muito pouco, e para se comprar o mínimo, será necessário todo o salário, devido à inflação alta por causa da guerra deixada pelo cavalo vermelho. Sobre a balança, ela serve para pesar coisas individualizadas. Trata-se de um julgamento que é feito pouco a pouco, cada um é julgado de uma forma. Outra coisa interessante a ser observada é o que está sendo julgado, é o que se tem de bom, é o alimento. O que está sendo pesado não se pesa qualquer coisa. Pesa-se, neste caso, trigo e cevada. O trigo e a cevada são alimentos e alimentos essenciais para o homem. Não se fala do peso de coisas insignificantes. Não se fala de pesar alimento de menor objetivo ou função. Não se trata de um alimento qualquer. São citados alimentos essenciais para a sobrevivência humana. Isso nos faz entender que os alimentos mais simples estarão custando fábulas. Uma família não será capaz de sobreviver a tais condições, e certamente isso gerará situações sociais caóticas em todo o mundo. A história registra que Jerusalém sofreu um cerco antes da sua destruição no ano 70 depois de Cristo. Os seus habitantes foram levados à mais cruel desumanidade. Os pais chegaram a comer seus próprios filhos diante da fome exagerada. Um historiador judeu relatou que os soldados romanos, quando entraram na cidade, encontraram corpos de crianças ainda não totalmente consumidos, mas guardados para servirem de alimento. A abertura deste selo despertará nos seres humanos os piores aspectos do seu caráter. A humanidade verá o seu próprio martírio pela falta de Deus. Se olharmos para os relatórios sobre o mapa da fome no mundo, a situação fica cada dia pior. Vejamos essa informação. Há uma crise de fome severa em 51 países do mundo, afetando 124 milhões de pessoas. Segundo dados do relatório global sobre crises alimentares, apoiado pela ONU, o número representa 11 milhões a mais do que no ano anterior,
quando existiam 48 países em situações de crise alimentar. A esmagadora maioria desses países ficam na África e também no Oriente Médio. Mas a situação de insegurança alimentar relatada na Venezuela, na Eritreia e na Coreia do Norte também preocupam os pesquisadores. A questão é que não foi possível encontrar dados suficientes desses 3 países para fazer o estudo. Na Venezuela, 6,7 milhões de pessoas dependem de programas governamentais de distribuição de alimentos. O custo das rações governamentais aumentaram em 150% entre abril e agosto de 2017, devido ao aumento dos preços dos alimentos. O preço de uma cesta de alimento no mercado negro também aumentou naquele país, subindo em média de 24% ao mês entre abril e agosto, registrando o maior aumento em 20 anos entre junho e 15 de julho. Mais de 1 milhão de venezuelanos teriam deixado o país por causa da escassez de produtos básicos e da inflação crescente. Na Eritreia, restrições econômicas aumentaram a vulnerabilidade à insegurança alimentar e entre 15 e 17 mil crianças estão gravemente desnutridas. 5 países que não estavam no relatório de 2016 foram acrescentados no estudo deste ano: El Salvador, Paquistão, Palestina, Sri Lanka e Ucrânia. Os dados foram divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, pelo Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas e pela União Europeia, e revelaram que conflitos, eventos climáticos severos e preços elevados de alimentos básicos são os principais fatores que provocam esse nível de privação. A pior crise alimentar em 2017 aconteceu, segundo dados do relatório, em 4 países: Nigéria, Somália, Iêmen e Sudão do Sul, onde há nada menos do que 32 milhões de pessoas precisando urgentemente de assistência para não morrerem de inanição. 45 países fizeram parte do relatório em 2016 e, se já não bastasse as más notícias, o número de crianças e mulheres que precisam de apoio nutricional aumentou entre 2016 e 2017, principalmente em áreas afetadas por conflitos ou insegurança como a Somália, o Sudão do Sul, o Partido Democrata República do Congo, Iêmen e norte da Nigéria. Em alguns desses países houve surto graves de cólera, exacerbando os níveis da desnutrição aguda. Dos fatores que causam a fome, segundo os dados do relatório, os que mais deixam a pessoa à mercê da fome são os conflitos. Em 18 países estudados, quase 74 milhões de pessoas passam por esse problema e estão necessitando urgentemente de ajuda humanitária e recebem. Mas metade dessas pessoas estão em países da África e do Oriente Médio, que vivem guerras intensas, o que muitas vezes também dificulta a chegada de ajuda. Crises climáticas são outra causa que provoca fome em 23 dos países estudados, sobretudo quando há falta de chuvas, o que causa seca e impede de plantar e colher. 32 milhões de pessoas estão vivendo esse tipo de privação no mundo. Uma outra causa importante para os moradores de um país chegarem a este nível de privação é o aumento puro e simples do preço dos alimentos. Segundo o relatório em 2017, os preços dos alimentos básicos atingiram níveis recordes na Nigéria, Níger, Etiópia, Quênia, Uganda, Sudão, Iêmen e Sudão do Sul, e estavam em níveis anormalmente altos em muitos outros países, incluindo Bangladesh, Burundi, Somália e Sri Lanka.
As razões por trás dos aumentos dos preços dos alimentos em 2017 foram múltiplas. Embora conflitos climáticos e econômicos tenham sido os principais responsáveis, embora as condições do mercado internacional fossem geralmente estáveis, contas de importação de alimentos em países dependentes deste setor da economia foram inflacionadas por depreciações de moeda, custos, aumento global do volume agregado de importações em países onde a produção permaneceu insuficiente, diz o relatório da ONU. Com base nessas informações, vemos que o mundo já vive em meio ao caos, mas nada do que vivemos vai se comparar à profecia do cavalo preto de Apocalipse. Há duas interpretações para o trecho do versículo que diz: "E não danifiques o azeite e o vinho." A primeira diz que mesmo em meio a tanta fome espalhada por toda a terra, haverá uma minoria que continuará gozando de abundância e vivendo na opulência devido às suas riquezas acumuladas. Já a segunda interpretação considera que, sendo o azeite o símbolo do Espírito Santo e o vinho o do sangue redentor do Senhor Jesus Cristo, então a Igreja do Senhor estará imune a essa catástrofe. Mas como pode a Igreja não sofrer danos da fome generalizada? A única resposta para isso confirmaria sua não participação na grande tribulação. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa opinião. E se você não concorda e quer deixar a sua opinião, deixe nos comentários. Não esqueça de deixar o seu gostei, inscrever-se no canal e seguir o Guardei a Fé nas redes sociais. Um forte abraço. I am lost in a race, no race. In a race, no race. I'm lost. I'm Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois num só dia, Senhor, dos teus átrios
vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e glória não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.